relacionamento saudável às vezes parece sem graça. Você já conheceu alguém que fazia tudo certo? Respondia suas mensagens, demonstrava interesse, respeitava os seus limites, era carinhoso, disponível e consistente. E mesmo assim você não sentiu aquela famosa química. Enquanto isso, aquela pessoa que demorava para te responder, te enviava sinais confusos e fazia você se sentir naquela verdadeira montanha-russa. Parecia muito mais interessante, muito mais intensa e muito mais difícil de esquecer. Se isso já aconteceu com você, talvez o problema não seja a falta de química. Talvez esteja acontecendo algo muito mais profundo. O seu cérebro tem aprendido ao longo da vida a confundir intensidade com amor, ansiedade com conexão, imprevisibilidade com paixão. Entender essa diferença pode mudar completamente a forma que você escolhe seus relacionamentos. Quero te convidar a imaginar a seguinte situação. Imagina aquela pessoa que desde sempre tomou aquele café cheio de açúcar, com 5 colheres cheias de açúcar, todos os dias, durante anos. O paladar dela se acostumou com essa intensidade. Agora imagine que de repente alguém oferece um café de qualidade, equilibrado, com grãos moídos, preparado da maneira ideal. Provavelmente no primeiro gole ela vai pensar: nossa, que café sem graça. O café mudou? Não. O problema não está no café, o problema está no paladar. E algo muito parecido acontece nos nossos relacionamentos. Quando crescemos em ambientes onde o amor vinha acompanhado de instabilidade, críticas, imprevisibilidade, distanciamento emocional ou uma necessidade constante de conquistar a atenção e afeto, o cérebro começa a aprender algo muito específico de como que o amor funciona. Ele aprende que amar é aprender a viver em alerta, é esperar mensagens, é tentar identificar sinais misteriosos. É duvidar do que o outro sente, é precisar conquistar espaço emocional, é o ficar correndo atrás. Então, quando de repente alguém emocionalmente disponível aparece na nossa vida e é consistente, previsível, essa experiência pode parecer estranha. Não porque ela é ruim, mas é porque ela é diferente daquilo que o cérebro aprendeu a reconhecer como amor. Existe uma frase que eu gosto muito. O cérebro não procura felicidade, ele procura familiaridade. Mesmo quando aquilo que é familiar é aquilo que nos machuca. Na terapia do esquema, é um conceito que a gente chama de química esquemática. Essa sensação de olhar para alguém e não saber explicar. Mas tem alguma coisa nessa pessoa que me chama a atenção. Muitas vezes acreditamos que estamos falando de amor, destino ou compatibilidade. Em alguns casos, estamos falando de algo bem diferente. Reconhecimento emocional. E existe um mecanismo psicológico muito interessante por trás disso. Você sabe por que cassinos são tão viciantes? Não é porque eles recompensam sempre. É justamente o contrário. Se uma máquina pagasse dinheiro todas as vezes que você joga, isso iria perder a graça. E se nunca pagasse, ninguém ia continuar jogando também. O que torna o cassino tão poderoso é a sua imprevisibilidade. Você nunca sabe quando que você vai ganhar. É justamente essa imprevisibilidade que faz com que as pessoas continuem tentando mais uma vez. Talvez agora, talvez dessa vez seja diferente. E relacionamentos que são emocionalmente inconsistentes, muitas vezes funcionam assim. Você nunca sabe quando que você vai ganhar carinho, quando virá atenção, nunca sabe quando virá proximidade. Às vezes a pessoa desaparece e às vezes ela volta extremamente carinhosa. Às vezes demonstra amor, às vezes parece distante. E sem perceber, o cérebro entra na mesma forma do jogador diante de uma máquina de caça-níquel. Quando finalmente recebe a atenção, acontece uma descarga enorme de alívio, esperança e prazer emocional. E essa intensidade é confundida com amor. Aquilo que chamamos de química pode ser o encontro entre uma ferida, uma promessa inconsciente de reparação. Pode até ser que talvez você nem queira estar com aquela pessoa, mas existe uma parte tua tentando conseguir aquilo que nunca conseguiu de alguém do passado. Pode ser que o desejo não seja só pelo relacionamento, mas pela sensação de finalmente se sentir escolhida, de ser vista, de se sentir suficiente. Por isso que às vezes isso torna a relação difícil de abandonar. Imagina alguém que recebeu um amor dessa forma pela vida inteira e de repente alguém chega para ela e fala que o que ela aprendeu sobre amor tá errado. Pode até parecer que em algum nível a gente não está desistindo da pessoa, mas sim de tudo que a gente aprendeu sobre amor. Se estivéssemos desistindo de consertar uma história que começou muito antes do relacionamento existir.
Na terapia do esquema, nós entendemos que todos nós nascemos com necessidades emocionais básicas. Precisamos nos sentir seguros, amados, protegidos, aceitos e validados. Quando essas necessidades não são atendidas de forma consistente, o cérebro cria mapas emocionais sobre como os relacionamentos funcionam. O grande problema é que muitas vezes esses mapas foram desenhados por uma criança, mas continuam sendo utilizados pelo adulto anos depois. Pode ser que seja justamente isso que esteja acontecendo quando alguém diz: eu não senti nada por essa pessoa e me tratava tão bem, enquanto se apaixona justamente por aquela outra pessoa que nunca ofereceu uma segurança emocional. Porque segurança pode parecer muito estranho para quem passou a vida inteira associando amor ao esforço, ansiedade e conquista. Isso não significa que relacionamentos saudáveis sejam sem graça, nem que não possam ser apaixonantes. A diferença é que eles não precisam do caos para permanecerem vivos. Eles não dependem do medo constante de perder, a dúvida permanente sobre o que o outro sente, ou da necessidade de conquistar esse amor todos os dias. A terapia do esquema não tenta te convencer a escolher alguém. Ela ajuda a você perceber quem que você está escolhendo. É o adulto saudável que existe em você ou uma criança tentando finalmente conseguir, nos relacionamentos atuais, aquilo que faltou no passado. Talvez essa seja uma das melhores liberdades que a terapia pode te oferecer. Não mudar quem você ama, mas mudar aquilo que seu cérebro conhece sobre amor. Talvez o amor da sua vida não provoque aquele frio na barriga que você sempre conheceu. Talvez ele não faça você passar noites sem dormir, esperando mensagens ou tentando adivinhar o que o outro está pensando. Talvez ele não faça você viver entre a esperança e o medo. E pode ser que pela primeira vez ele faça algo completamente diferente. Faça seu coração descansar. E se paz parece sem graça hoje, talvez não seja por falta de amor, mas seja porque seu coração passou tempo demais acreditando que amor precisava de caos para sobreviver. Eu sou Paloma, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e terapia comportamental dialética. Sou professora e supervisora clínica e apaixonada pela terapia do esquema. Se quiser conhecer mais sobre o meu conteúdo, te convido a me seguir lá no Instagram. Coloco conteúdo diariamente sobre relacionamento e vínculos emocionais. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha para manter esse canal vivo por aqui. E para finalizar, vou deixar vocês com uma pergunta para reflexão. Você já confundiu paz com falta de química? Ou conhece alguém que viveu exatamente isso? Reflita se fez sentido para você. Até a próxima!